uma empresa, imagine uma empresa que recebe 1.000 currículos por dia, por exemplo. E o recrutador precisa analisar aqueles currículos. É humanamente impossível ele analisar. Além do mais, tem muita gente que utiliza o currículo como spam, tá? É um outro tema também para ensinar para vocês. Mas aqui vocês também vão aprender a ter um currículo adequado. O que seria um currículo spam? Simplesmente envia um currículo de qualquer forma e naquela intenção, vai que cola, vai que o recrutador me chama. Não, não funciona e não vai te chamar. O ATS ele vai barrar o teu currículo. Então, vocês vão ficar de eterno, vão mandar o currículo para alguma aplicação e não vão ter retorno. Então, o que vocês vão aprender aqui agora é como realmente ter um currículo adaptado para o ATS para que as chances de vocês aumentem de forma significativa. Tá? Então, já entenderam o que é um ATS? Então, uma vez que eu entendi o que é o ATS, como é que eu posso vencer o ATS? Tá? Então, eu preciso verificar a conformidade do meu currículo de acordo com um ATS, ele vai ser lido. Tá? Então, isso aumenta as chances da seleção de um processo seletivo. Ou seja, eu preciso adaptar o meu currículo às exigências daquele software para triagem, ok? Então, o software ele tem um códigozinho por trás. Então, esse código, a gente chama de essas instruções do código, a gente chama de algoritmo. Então, esse algoritmo ele tem algumas instruções que ele fala: busque tais informações, e dentro dessas informações eu preciso que tragam tais resultados. Eu vou mostrar aqui um códigozinho aqui para vocês rapidamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um código de um ATS que ele fala aquelas palavras-chave comuns. Então, quando eu tiver palavras eu, meu, minha, me, nosso, possessivo, né? O ATS ele já vai ter um filtro e vai trazer uma negativa, por exemplo. E vou explicar isso por quê para vocês, tá? Ele pega também palavras que podem ser identificadas. Então, eu tenho uns códigos que o código ele vai me dizer, eu quero que retorne para mim o nome, o e-mail, o telefone, o LinkedIn da pessoa. Se não tiver isso aqui, o ATS ele já vai rejeitar. Porque imagine um recrutador que recebe um currículo que não tem e-mail. Ele vai perder muito tempo procurando o contato daquela pessoa. Como ele tem muito currículo para ele analisar, ele não quer perder tempo procurando as pessoas que enviaram currículo sem e-mail ou sem telefone. Então, o que, é que ele vai fazer? Até se não tiver o telefone nem e-mail, já descarta porque para mim não interessa. Então ele vai ter o algoritmo, ou seja, o código, ele vai trazer algumas instruções justamente para que a vida do recrutador seja facilitada e não perca tempo, porque é muita gente que manda currículo. Então é humanamente possível o recrutador analisar se ele não tiver um ATS para fazer essa filtragem. E podem acreditar, muitos currículos chegam sem um e-mail, sem um telefone, sem dados essenciais. E muitos vêm com dados que não podem vir, que a gente já vai entender o que é que pode e o que não pode vir aqui no currículo. O primeiro ponto falar para vocês é que muitos currículos ele vem com imagens, vem em formatos, vem com cores, vem com desenhos, e isso deixa o ficheiro pesado, tá? Então os formatos mais recomendados são Word ou PDF, que são PDFs que não são fechados, ou seja, que uma tese consegue fazer uma leitura. Tem PDFs que são fechados e isso dificulta muito a leitura do ATS, tá? Nada de imagem, tá? Não é recomendado usar imagem e a gente recomenda aí usar de 1 a 2 megabytes. Tem ATS que lê até 3, tem ATS que lê até 5 megabytes, tá? Mas a grande maioria dos ATS aí lê aí de 2 a 3. Então a gente sempre sugere vir com um formato muito baixo, que seria de 1 a 2 MB, evitando também, evitem não, excluam imagens, elementos gráficos. Muitas vezes o pessoal de UX design, design gráfico ou de social media, algo do tipo, usam cores, imagens, próprio europeus aqui na Europa e Portugal, ele tem cores, isso não é bom, tá? Eu vou explicar já porque não deve se ter foto, imagem, algo do tipo. Principalmente porque essas imagens deixam o currículo pesado. Os ATS são códigos que eles vão procurar ler vão procurar, são algoritmos que vão procurar ler os códigos e, por exemplo, uma imagem é uma cor, por exemplo, é um código hexadecimal, que pode ser RGB, né? Ou pode ser um hexadecimal, pode ser um CYMK. Então, esse tipo de código pode alucinar uma IA, por exemplo, que está dentro de um ATS. Ou seja, ele vai buscar
informações do utilizador, do candidato, e vai encontrar lá no meio do caminho cores, tá? Mesma coisa é o Europeis. O Europeis ele tem várias colunas, tem coluna de certificado, coluna de informações, e o ATS ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se tiver várias colunas, ele pode alucinar e ter problemas. Então, realmente não eu não aconselho. É muito comum aqui na Europa e é o padrão, o europeus, tá? Mas eu não aconselho porque muitos ATS alucinam, principalmente que a maioria dos ATS são desenvolvidos nos Estados Unidos e não na Europa. Então, não estão preparados para o modelo europeu, tá? E de qualquer forma, como eu falei, o código ele faz uma varredura da esquerda para a direita, de cima para baixo. O europeu tem várias colunas, acho que é duas ou três colunas, então termina não tendo uma boa leitura. Deixa eu ver se eu consigo aqui no Google algum modelo europeu, só para mostrar rapidamente. Europeus, modelo. Olha, tem um modelo aqui europeu. Vocês conseguem ver o Google? Conseguem ver, certo? Olha o modelo aqui. Então, eu tenho imagem, eu tenho cores, eu tenho uma coluna, duas colunas. E como ele faz a leitura, ele pode alucinar, porque ele sai de formação para resumo, depois volta para formação de novo, e ele vai alucinar, tá? Então, realmente, não aconselho o europeus. Bem, identificação de dados. Os dados da identificação, importantíssimo ter o telefone, número do telemóvel, tá? O e-mail, LinkedIn. E de preferência o endereço só a cidade onde mora e o país, tipo Lisboa, Portugal, Porto, Portugal, São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Luanda, Angola, ponto final. Nada mais do que isso. Por que eu não posso colocar mais informações? Meu NIF, meu NIS, meu CPF, meu RG. Por causa do o RGPD em Portugal, na Europa, ou o LGPD no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou também porque o seu currículo pode cair na mão de um estelionatário ou de alguém que possa utilizar aí um hacker, por exemplo, e usar seus dados para abrir uma conta bancária aí no banco virtual e seu nome ficar sujo, por exemplo. Então, não, é só seu nome, e-mail e LinkedIn. Ponto final, nada além disso. Tem gente que coloca no currículo lá o RG, o CPF, que é casado, que tem filho. Não, não precisa. O LGPD, o RGPD, ele proíbe dizer essas coisas, tá? Se é homossexual, se é mulher, se é homem. Claro que pelo nome a pessoa já identifica que é uma mulher. Apesar que tem nomes que a gente não sabe se é homem ou se é mulher. Tem nomes que são dúbios, né? Não sei se é a palavra certa. Nomes que a pessoa não sabe se é homem ou se é mulher, mas por conta do RGPD, a gente não deve colocar, tá? Colocar só o nome mesmo e nada além disso, ok? Depois disso, a detectação de sessões. É importante seguir as sessões, tá? De forma clara e identificadas no currículo. A gente já vê como é que funciona essas sessões, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o resumo, o summary, ele é um pitch. A gente não tem que fazer um resumo do nosso currículo é, falando de tudo que a gente fez. A gente vai fazer um pitch. O que é um pitch? Uma startup, quando vai apresentar a sua empresa, ela apresenta em poucos segundos um pitch. Então, foi basicamente como eu fiz aqui a apresentação para vocês. Eu fiz um pitch. Engenheiro informático, mais de 20 anos, experiência em gestão de projetos. Ponto final. Eu tenho várias certificações, eu coloquei poucas aqui. Ou seja, em projetos de desenvolvimento de software. Eu já trabalhei aqui em Portugal na AMA, que hoje é Arte, né, antiga AMA, no FP, na Segurança Social, em diversos projetos que eu atuei, ou seja, eu não preciso colocar tudo, eu preciso colocar só um pitch que eu trabalhei, né, e outro pitch eu continuo, né, membro do PMI, staff do Tugajo, embaixador arte, ou seja, um pitch é um breve resumozinho de quem é Alexa, tá? Então, a mesma coisa é vocês quando forem escrever o summary de vocês, o resumo, é um breve resumo, tá? Um pitch, tá? E outra coisa, experiência, pessoal, é decrescente, ou seja, sempre da última até a primeira e não inverso. Por mais que seja simples isso que eu estou falando para vocês, é muito comum a gente receber o currículo ao contrário, tá? E de pessoas que têm muita experiência, que está no mercado há muitos anos. É muito comum, tá? Então, um erro básico que se acontece muito. Seguindo, análise lexal, tá? Vamos evitar no uso de pronomes pessoais, que isso tem que ser ignorado de qualquer forma, tá?
Por quê? Porque a leitura dos ATS ele vai entender que tu é um profissional que não sabe trabalhar com equipa e também pode ser uma pessoa egocêntrica. Então, evitar pronomes pessoais, tá? Para poder aumentar a sua elegibilidade na ATS e também não usar imperativo, nem usar terceira pessoa nem primeira pessoa. Sempre usar, por exemplo, em vez de falar eu desenvolvi, colocar responsável pelo desenvolvimento, que é um título e função, tá? A gente nunca vai dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tipo, outra coisa, quando for desenvolver o currículo de vocês, tá? É sempre colocar desafio, o que foi feito e resultado mensurável. A gente vai entrar em detalhe aqui. Desafio, aí digamos que seja um back-end. Meu desafio, aí coloco lá, desafio. Responsável por manutenção do sistema legado ou migração, responsável por migrar o sistema legado monolito para microserviços na cloud. Aí eu coloco lá o que, é que eu fiz, meu rules, né, minhas atividades. É, é, participação, desenvolvimento de software através de equipes ágeis, utilizando Gira para gestão do projeto, utilização de Spring Boot, Java no back-end, API RESTful, ou seja, eu vou colocando meus hard skills e soft skills. E no final, os resultados mensuráveis alcançáveis. Tipo, migração, 100% de atendimento do SLA, Service Level Agreement, ou é, é, conseguimos, ou desenvolvimento, atendemos 100% do desenvolvimento da migração para cloud com 10% ou 0% de erro ou tanto de latência, ou seja, trazendo dados mensuráveis, alcançáveis, tá? Então, por mais que seja algo meio chato, mas isso traz uma diferença absurda para o currículo de vocês serem aprovados. Eu vou trazer um exemplo do meu currículo para vocês verem aqui, tá? Palavras-chave. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque quando eu coloco, por exemplo, palavras-chave como Project, Kanban, Agile, Scrum, automaticamente o ATS já entende que está a falar de um Agile Coach, um Scrum Master, um IT Project Manager. Então, por exemplo, se eu coloco palavras-chave como React, JavaScript, Tailwind, por exemplo, o ATS já sabe que eu estou a tratar de front-end. Se eu coloco aqui React e coloco aqui Java, Spring Boot, o que, é que ele vai entender? Está a falar de um full stack, tá? Agora, se eu coloco, por exemplo, é, é, direito civil, por exemplo, direito civil, e coloco aqui RGPD, por exemplo, ele vai ficar confuso. Ele está falando de quê? De um advogado, de um cybersecurity, de um ethical hacker? Ou seja, se eu coloco lá, por exemplo, eu sou advogado e migrei para a área de TI, por exemplo, eu coloco lá no meu currículo, né? É, profissional formado em direito, da qual utilizo, a gente vai falar isso no treinamento que tiver sobre carreira, na qual utilizo meus conhecimentos legais para aplicação como DPO, Data Protect Office, para atendimento da regulação, legislação de proteção de dados, por exemplo. Isso no meu summary. E aí na minha experiência eu coloco lá DPO, Data Protect Office, eu coloco lá meu desafio como DPO, garantir a segurança das informações para atender a legislação vigente tal do LGPD. Aí coloca lá os dados, né? Coach ou análise de documentos de contratos, atendendo o RGPD, ou seja, sempre usando palavras recorrentes e de acordo com aquele cargo que é esperado. Porque se a gente colocar palavras soltas, o que é que vai acontecer? Vai alucinar, porque os ATS utilizam IA. Tá? A mesma coisa a gente, quando a gente escreve lá um prompt no GPT, ou qual foi a LLM, ele às vezes alucina, a gente tem que fazer um prompt chain, quebrar em cadeias. A gente vai ver isso num próximo chávena de conhecimento, que aí faz essa técnica de prompt chain, quebra o prompt em cadeia. Tá? Mas por que faz isso? Para poder não alucinar. Mas se a gente coloca palavras-chave no nosso currículo,
a gente vai evitar o máximo possível de alucinação e nossa pontuação no ATS vai ser altíssima, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu estou sendo até um pouco rápido, porque eu pretendo, no final do treinamento, eu pegar alguns currículos de vocês aqui online e mostrar meu currículo passando no ATS e a gente construir o currículo de um de vocês junto, reformular o currículo de um de vocês juntos, ok? Acho que a Carla queria perguntar alguma coisa, foi impressão minha? Sim, sim. Só fiquei com uma dúvida, como foi assim um bocadinho rápido, na ordem da experiência profissional é sempre da antiga para a primeira, correto? Exatamente. Pronto, Exatamente. Ou seja, se a Carla hoje está a trabalhar, por exemplo, digamos que está trabalhando na Vorten e ano passado trabalhou na a Vodafone, por exemplo. Então o currículo vai ser abaixo do Summary, a Vorten, depois a Vodafone. Tá? ok. Pronto, avançando aqui, análise semântica. Tudo aqui, na verdade, é importante, tá? Mas isso aqui foi o que eu tinha falado para vocês. O currículo deve apresentar conquistas mensuráveis e alcançáveis, tá? E resultados quantificáveis. Parece meio chato isso, mas tem que trazer. Tem tipo aumento de 25% nas receitas e melhoria de 150% no ROI, no EBITDA, no resultado, no que for. Isso é importantíssimo, porque o recrutador, além do ATS fazer essa leitura, o recrutador vai entender qual foi a tua contribuição, tá? Então, qual é a tua contribuição? Então, isso aqui, esse resultado aqui mensurável, alcançável, isso aqui nasceu não só dos ATS, nasceu na gestão de projetos lá atrás, quando o PMI trouxe isso, quando eu estou vendo até aqui o nosso pai de nós todos aqui, o grande criador aqui do gestão de projetos, Agnaldo. Depois dele veio o Carole, veio o Ibson, depois dessa turma aí vieram eu e outras pessoas, e depois de mim tá vindo outras maltas aí. Muito obrigado aqui por participar conosco aqui, o Agnaldo. O Agnaldo aí é um grande influência e uma grande inspiração para todos nós gestores de projetos, Portugal e no Brasil, tá? Ele é a pessoa que abriu o caminho para todos nós aqui. Obrigado por estar aqui, Aguinaldo. Então, a análise semântica ela faz isso. Ela vai mostrar para a gente quais são os indicadores quantitativos, não qualitativos, tá? Quantitativo de números, tá? Que fortalece a evidência do desempenho e aumenta a credibilidade. Qual foi o resultado mensurável, alcançável, quantificável naquele projeto que trabalhou? Eu vou trazer um exemplo aqui do meu currículo e mostrar para vocês. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Não adianta dizer que meu desafio foi migrar para cloud do microserviço, do monolito para microserviço, de um data center para cloud, dizer que eu trabalhei com Gira, com Java e no final não dizer qual foi o resultado daquilo. Ou seja, eu migrei da data center para cloud, eu reduzi o custo em tantos por cento. Eu fiz isso, era para fazer em 3 meses, consegui cumprir 100% do SLA, Service Level Agreement, em 3 meses. Isso mostra maturidade profissional e mostra que é um profissional capacitado, tá? Avançando aqui, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aqui que eu paro, interrompo e a gente continua. Pessoal, soft skills e hard skills. Eu queria fazer uma pergunta agora. Quem não sabe o que é hard skills, soft skills, levante a mão aí. Todo mundo sabe o que é hard skills, soft skills? Ok, todos sabem, né? Pronto. De qualquer forma, vou fazer um review aqui. O que é hard skill, o que é soft skills? A própria palavra fala soft, suave, hard, de duro. Então, soft skills nada mais é do que as habilidades comportamentais. Trabalho em equipa, desenvolvimento, tudo que é relacionado a pessoas. E o hard skills é o teu conhecimento técnico, é o teu conhecimento empírico e o teu conhecimento acadêmico. Então, digamos que eu estudei por si só autodata em, sei lá, alguma plataforma online, programação. É meu conhecimento empírico mexendo no código. Conhecimento acadêmico, eu fiz um curso, tirei uma certificação, tá? Então, esses são os conhecimentos técnicos. Os soft skills são meus conhecimentos de relacionamento. Então, o ATS, ele vai buscar palavras-chave. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Colaboração e comunicação. Ele vai entender que se eu coloco lá atuação como Scrum Master em colaboração, coloca lá o currículo da Andrea Rocha, que é a futura Scrum Master aqui.
Atuação como Scrum Master em colaboração e comunicação com a equipe de desenvolvimento. Já entendeu duas palavras de, de soft skills. Aí a Andrea continua. Usei o Gira, Gira como ferramenta para a gestão de projetos, e MS Project para projeto Waterfall e Gira para, sei lá, para agilidade. Já peguei e Scrum como metodologia. Dois hard skills. Ou seja, tem que ter no currículo tem que ter hard skills, soft skills. Tem que ter. Uma dica que eu dou é gestão de projeto tenha mais soft skills e desenvolvedor tenha mais hard skills. Tem algum desenvolvedor aqui no nosso encontro? Algum desenvolvedor, algum dev? O Luiz é desenvolvedor, mais ou menos. Tem Também o front-end. Naldo já desenvolveu, mas ele é mais gestor, ele é o Sim, pioneiro de gestão de projetos. Né? sim, eu estou mais na área de gestão de equipas e gestão de departamentos, mas já tenho alguns anos de desenvolvimento e ainda faço uma perninha de vez em quando, embora não seja algo que eu esteja preocupado em colocar no currículo como experiência mais Muito recente. bom, muito bom. Acho que é o perfil igual ao meu também, do Luiz. Eu sou engenheiro de software de formação e mestre também, mas meu core mesmo é gestão de projetos. De vez em quando eu mexo num códigozinho lá. Então, nós, gestores de projeto, nós temos que ter mais soft skill. Por coincidência, meu currículo, vou mostrar para vocês, ele termina sendo 50% de cada um, porque eu atuo, entre aspas, né? Além de gestão de projeto, eu ainda tenho uma curiosidade de mexer em código. Então, profissão de criação de agente de IA, algo que eu estou estudando e que vou fazer um doutoramento na área esse ano ainda. Então, termina tendo um pouquinho desse core de técnico, tá? Mas a dica que eu dou é: desenvolvedor fica mais hard e gestor fica mais software. Desculpa, não software, soft. Bem, vamos fazer um teste aqui de um ATS, tá? O teste que eu vou falar vai ser o não testar agora, tá? Teste de forma conceitual e depois vamos ver a prática, tá? A validação do currículo em plataforma de análise automática, do ATS, ele é importantíssimo para quê? A gente identificar lacuna. Então, muitas vezes a gente manda o currículo e a gente não é chamado, por exemplo. Então, como é que eu consigo transformar meu currículo de forma eficaz que eu possa garantir os alinhamentos com o ATS? É o que a gente vai ver agora. Quando eu for mostrar como transformar seu currículo no imã para ser atraído por recrutadores, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que o LinkedIn, vocês estão vendo aqui meu LinkedIn, certo? Ele mostra aqui para mim, ó, os currículos as vagas que eu sou altamente requisitado, que eu tenho um match, né, altíssimo para ser encontrado, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Na prática, no nosso próximo encontro, mas porque eu estou falando para vocês que da mesma forma que a gente transforma o LinkedIn no imã, a gente também transforma o nosso currículo no imã. Então, por exemplo, no LinkedIn vou mostrar para vocês várias vagas que está lá, match de 100%, o meu perfil é strong, a palavra certa é strong, forte, eu não lembro agora, strong alguma coisa, strong match, eu não lembro a palavra técnica, mas eu vou ensinar isso para vocês. Da mesma forma é o ATS, vocês vão aprender, a gente vai ver aqui na prática como transformar o teu currículo para ele ter uma boa visibilidade. Então, pedir vocês para poder, se puderem, abrir ou dar um print aqui nesse resumego.net, tá? Vocês podem abrir junto comigo ou pode dar um print depois vocês fazem isso, tá? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, primeiro eu vou falar o conceito. Depois que eu falar o conceito, eu vou mostrar o meu currículo. Depois que eu mostrar o meu currículo, eu vou querer que cada um que puder compartilhar o currículo que fez e vou pegar o currículo de uma pessoa que tiver com pontuação ruim e a gente vai melhorar junto com vocês, porque fazendo isso na prática vocês vão aprender, certo? Então, vamos lá. Formato recomendado. A gente viu lá questão de tamanho do que for. Formato a gente tem que usar o doc, tá? Eu coloquei o docx porque pode ser um doc do Word, do Google, qualquer do lizável, porque tem PDF que é fechado.
Então a ATS não consegue fazer nada. Tem que ser sabe aquele PDF que pode ser editável? Seria mais ou menos aquele, tá? O que é fechado, alguns ATS leem, outros têm dificuldade, tá? Outros têm dificuldade. Outra coisa, nada de imagem. A gente recebe muito currículo que a pessoa tira foto. Eu não sei porque a pessoa faz isso, porque o currículo é uma carta de apresentação, basicamente, tá? Inclusive, a gente vai ver a diferença de carta de apresentação e de um summary, tá? Vou falar isso para vocês já já. Evite tabelas complexas, na verdade, tabelas, tá? Cabeçalho e rodapé, porque o ATS ele pode alucinar. A IA, ele tem um códigozinho que ele vai ler, ó, siga essa instrução. Se tiver alguma coisa fora daquela instrução, ele pode ter dificuldades, tá? Por que não se coloca a instrução? Porque tem currículo de tudo que é forma. O desenvolvedor vai ter que imaginar, conjecturar todas as possibilidades possíveis que pode vir um currículo e colocar na sua programação, no seu algoritmo. Isso é humanamente possível, o cara imaginar o que é que alguém vai fazer, a criatividade de alguém para criar um currículo, tá? Então não dá para ter isso. Além do mais, existe a limitação. Então essa limitação da IA, por exemplo, que ela pode alucinar. Então não dá para utilizar. Fonte. O ATS, independente da fonte que for colocada, ele vai ler. Se colocar, por exemplo, um currículo com a cor branca, que vocês olham para o papel e não vê nada, o ATS lê, não tem nenhum problema. Pode usar qualquer fonte, não tem problema. Mas a gente sugere usar as fontes padrões, tá? Por que eu sugiro ler fonte padrão? Porque se algum desenvolvedor colocar no código para ele ler tais fontes, então ele com certeza ele vai colocar padrão. Digamos que a gente coloca um padrão que não é utilizado, uma fonte que é muito difícil de ler, né? Que é, sei lá, que é com serif e toda inclinada. Ou até se até ler, mas se o desenvolvedor escrever que aquela ali não interessa, o currículo de vocês vão ser rejeitados, tá? Então, procure colocar mesmo que é padrão, só por isso, tá? Evite imagens, evite não, na verdade excluam, tá? Não tem imagem, não tem ícone, não tenha foto, nada disso, porque uma foto são vários pixels, pixels são vários códigos, o ATS ele vai ler aqueles milhares de códigos e depois que sair daquela imagem vai fazer a leitura do currículo de vocês. Então isso é um problema grave que vocês vão ter. Não façam isso, tá? Palavras-chave, como eu tinha falado, adapte o currículo à vaga, incorporando sempre descrições de oferta. Então, por exemplo, eu tinha conversado até num café que eu fiz na semana passada com a Andrea, que a Andrea foi gestora numa empresa de saúde, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, né? Foi, né? E a Andrea tirou a certificação do PSM1, de Scrum Master. E aí o que é que eu falei? Usar os termos de gestão de projeto. Então, ela pode colocar tanto no summary dela, quanto no resumo, quanto na experiência dela, palavras-chave de gestão de projetos, que ela atuou na saúde e que. Porque um gestor de projeto, ele pode atuar na saúde, pode atuar em desenvolvimento de software, pode atuar na banca, qualquer setor. E a área de TI está dentro de qualquer setor. Ela pode ser um Scrum Master dentro de um hospital, por exemplo, Hospital da Luz, ou de alguma clínica. Ela pode ser Scrum Master dentro, por exemplo, tem várias diversas empresas de telecom, Vodafone, nós, de automotiva, BMW, a Critical Tech Work da BMW, temos a Mercedes, que é em Portugal, temos a esqueci agora, que é da Volkswagen, fica em Setúbal, alguma coisa. Então, pode atuar em qualquer área. Então, o que vai fazer é simplesmente usar as palavras-chave da função de um Scrum Master, de um gestor de projeto. Tá? Evita variações de cargos, tem que ser direcionado para que a IA não alucine, nem o algoritmo também tenha confusão. Tá? Prefiro usar a palavra gestão de projetos em vez de GP. Por que não GP? Porque muitas vezes o próprio algoritmo lá dentro do código que eu mostrei para vocês, ele pode estar escrito lá algumas palavras-chave, eu não sei. Eu escrevi um códigozinho aqui, mas foi bem simples, só didático mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Foi deixa eu ver a palavra. Aqui, ó, soft skills, coloquei comunicação, liderança, coloquei alguns exemplos.
skills, coloquei alguns exemplos. Então, é impossível fazer eu colocar todas as palavras de hard skills e soft skills. Eu posso fazer um apontamento de uma API para o GPT e falar, olha, que não encontrar aqui de hard skills, lixe lá na sua LLM e complete, né? E tente identificar se aquilo faz match ou não. Mas na dúvida, eu não vou colocar GP, a pessoa vai colocar gestão de projetos, tá? Porque o GP ele pode ser Global Position, por exemplo, o GPS, né? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser interpretado nem como gestão de projeto, pode ser como um gestor de produto, por exemplo. Ou seja, não pode ser não um projeto, pode ser um produto. E aí pode alucinar, tá? Então usa a palavra mesmo gestão de projeto. Garanta que as competências técnicas estejam alinhadas, claramente identificadas. Ou seja, eu tenho um requisito de uma vaga de um gestor de projeto, eu vou usar meu currículo com base nos requisitos que é aplicado no dia a dia. Conteúdo, pessoal, e a estrutura. O conteúdo da estrutura é outro ponto que tem muito erros, tá? Por quê? Porque muitas pessoas utilizam a conjugação errada, tá? Conjugação do verbo. Então, sempre use o pretérito, né, no caso passado, para experiências concluídas e o presente para a responsabilidade atual, tá? Então, pense sempre nisso, ou seja, se concluiu algo, use o passado. Se alguma coisa é contínua, use o presente, tá? Evite linguagem rebuscada, gírias, abreviatura. Já tivemos alguns casos de desenvolvimento de currículo que a pessoa, em vez de colocar desenvolvimento, ele escreveu diversas gírias. E para o recrutador ler, ele até entende, mas para o ATS, não. Porque a gente pegou um currículo que era muito bom, mas o ATS pontuou a pessoa muito ruim. A pessoa, em vez de usar palavras de forma correta, usou muita gíria e a gíria, o ATS, ele não vai ler. Tá? A maioria dos ATS são escritos em inglês, então por isso que a gente sugere usar currículos em inglês, a não ser que a pessoa procure vagas em Portugal, no governo português ou no Brasil. Detalhe, para quem busca vaga em Portugal, seja brasileiro que quer trabalhar em Portugal, ou seja português que está em Portugal, que quer trabalhar em Portugal, o currículo tem que usar o português europeu, tá? Usar ecrã, utilizador, porque o algoritmo vai fazer a varredura do português europeu. Se for currículo no Brasil, usa o brasileiro, tá? Mas a dica que eu dou é essa. Para onde vou aplicar meu currículo? É para Portugal? Usa o português europeu no currículo. Ah, internacional, usa inglês no seu currículo. Porque o ATS ele é escrito e o código por trás que é escrito, ele tem uma intenção. Essa intenção qual é? Então, quem desenvolveu aquele código está em um país. Então, tem que considerar isso. Tá? Evite fotos, cores, formato europeu, como eu falei, múltiplas colunas. Pode confundir o ATS, que lê um conteúdo da esquerda para a direita e interpreta cores como código, competindo informações relevantes. Essa competição de informações relevantes com os códigos de cores, de imagem, isso alucina a IA e a ATS. É horrível. Tá? Você tem muita gente que tem muito currículo bom, aplica e não é chamado. Uma coisa simples, tá? Vou falar aqui 5 erros, tá? Que compromete um currículo. Formato incorreto, como eu falei, imagem, um PDF não pesquisável, contatos mal posicionados, então a inserção de dados no rodapé, é muito comum colocar dados no rodapé em vez de colocar de forma correta. Eu vou explicar onde é. Vou mostrar meu currículo passo a passo, tá? Falta de datas, omitir a data do início ao fim. Excesso de design, na verdade, para mim, é zero design. A IA não faz leitura de design, então esqueça. A não ser que seja um ex-design ou, sei lá, um design gráfico que quer trabalhar com marketing, quer impressionar o recrutador e o recrutador não usa ATS. Envie com o máximo de criatividade. Mas se for para uma plataforma, esqueça, vai alucinar. Falta de palavra-chave, já falei que a falta de palavra-chave traz problemas, tá? E o checklist que eu trago para vocês antes de submeter a candidatura, confirme o formato do seu currículo, se o layout é simples, se tem palavra-chave, se tem resultados quantificáveis, se as questões estão claras e faça um teste no ATS. Eu vou mostrar agora o meu currículo para vocês. Em sequência, eu vou entrar naquele resume Go para ver a pontuação e a gente vai olhar item por item. E depois eu vou pedir que cada um mostre para mim aqui o currículo de vocês. Alguma dúvida que tiver, a gente tira online
e escolhe uma pessoa para fazer o currículo junto e a gente ganhar essa experiência. Antes de eu avançar com o meu currículo, alguém tem alguma dúvida até o momento? Fazer alguma pergunta, algum comentário, contribuição? Então eu entendo que todos estão entendendo o treinamento. Maravilha. Bem, eu vou mostrar o meu currículo aqui para vocês, certo? E vou compartilhar aqui um pouco do conhecimento. O que é que eu uso no meu currículo? Meu nome, tá? Coloquei 16 a fonte, tá? E o restante eu coloco aqui em tamanho 8. Por que eu coloco em tamanho 8? Porque se ele for para um tamanho 10 ou 12, ele vai para 3 páginas e sai de 2. Então a dica que eu dou, meu currículo é muito extenso. Então diminua a fonte aqui para 8, que aí o teu currículo vai ter 2 páginas, ele não pode passar de 2, tá? Ah, mas eu tenho muita experiência, não tem problema. Resuma o máximo possível da tua experiência ou retire aquelas experiências que não forem relevantes. Tá, então fiz um pitch aqui, mais de 20 anos de experiência, transformação digital, liderando uma equipe do início ao fim, desenvolvimento de projeto, trabalhei com telecom, banca, setor público, software as a service, B2B, B2C, tal. Expert em KPIs, OKRs, tal. Pronto. Fiz um pequeno pitch de quem eu sou. Então, o recrutador e a IA já entendeu. Opa, já entendo quem é esse cara. Esse cara é um gestor de projetos, gestor de programa, o que for. Tá? Aí eu venho da minha última experiência, ou seja, IT Recruiter, tá? Outubro de 2024 presente, como Senior Project Manager, Head de Inovação e Tecnologia. Aí eu coloco aqui, Challenge, Rules, Result. Qual foi meu desafio? Construir e liderar a área tecnológica, inovação, estratégica da empresa, explorando tecnologias emergentes e transformando ideias abstratas em resultados tangíveis para crescimento da empresa. Esse foi o meu desafio. A IA já entendeu quem eu sou, já compreendeu o meu perfil. Ou seja, esse cara aqui é de transformação digital, liderança de projeto, head, diretor, CTO, program manager, já entendeu o meu perfil. Qual foi o meu trabalho? Desenvolver e executar o desenvolvimento de inteligência artificial. Aí eu começo a utilizar aqui palavras-chave de hard skills, tá? Uso também palavras-chave de pipeline, inovação, palavras-chave de soft skills, orquestrou, equipe multicultural, cross-function team, desenvolvimento de squad, agile ecosystem, aqui já é hard skills, ou seja, foster culture continuous, ou seja, soft skills, ou seja, eu estou brincando aqui com palavras-chave, hard skills, soft skills. Atingir 100% dos objetivos através da melhoria contínua, com um time ágil para promover a implementação de inteligência artificial e da governança da empresa. Pronto, eu não preciso entrar em detalhe, eu aumentei 100 mil euros, 200 mil euros, 1 milhão de euros por mês. Não precisa entrar em detalhes, que isso aí é questão de segurança da informação e dados da empresa. Mas eu posso colocar aqui, eu aumentei aqui 100% do meu objetivo. Aqui, por exemplo, da Capgemini. Meu trabalho foi trabalhar no setor público, conforme o budget, o orçamento, atender 100% do contrato e atingir o selo de acessibilidade, conforme o Web Content Accessibility Line. Eu coloco aqui qual foi meus rules, né? Então, gerir os projetos, todo o life cycle, né? Todo o desenvolvimento do projeto, implementei um approach híbrido, agile e waterfall, né? Pronto. E aqui eu coloco 100% dos SLA, Service Level Agreement, atendido, ou seja, o cliente que no caso, a AMA, que hoje é Arte e FP, a gente conseguiu atender o contrato deles, conseguimos alcançar o selo de acessibilidade, que antes era AMA, agora Arte, né? Tem um site, uma plataforma acessível. Aqui a mesma coisa, trabalhei aqui na Activity, aqui eu coloco aqui, ó. Meu desafio foi gerir um projeto complexo de operações da migração para cloud, por exemplo. Aqui eu falo, ó, migração data center do cloud, Azure e Oracle. Tá? Isso fez o quê? Crescimento da EBITDA e aumentei a performance operacional da empresa
e atendi 100% do SLA. Não preciso nem colocar que eu aumentei 1 milhão, 2 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, nada disso. Coloco só que eu consegui aumentar, tá? A EBITDA, posso até colocar em porcentagem se eu quiser. EBITDA em 35%, por exemplo. Eu aumentei, improve a performance operacional em tantos por cento, em 10%. Faltei colocar isso. Vou colocar aqui, por exemplo. Tá? Então, pronto. Currículo, até aqui está entendido, pessoal? A gente faz um breve pitch. Eu preciso colocar challenge, rules e results? Não, não precisa. Pode só build a lead, e ative. A IA já vai entender qual foi o seu desafio, qual foi o seu resultado. Mas eu fiz questão de colocar para forçar uma forma de eu forçar o ATS, tá? A ele compreender o meu desempenho. Não precisaria? Não, não precisa. Eu só fiz um double check, um reforço, tá? Forçar a IA. No final, vocês colocam. Outra coisa, eu posso usar pipe, tá? Coloca aqui mestre em engenharia e bacharel em engenharia. Eu posso colocar bullet ou posso colocar pipe. Então, por exemplo, são minhas certificações. Eu poderia fazer assim, em bullet. Mas por que eu fiz em pipe? Tá? Por que eu fiz em pipe? Porque o ATS ele lê da esquerda para a direita. E quando eu coloco um pipe, ele entende que aqui é uma certificação, ele pula, aqui é outra, ele pula, aquele é outra, ele pula, aqui é outra, ele pula, aqui é outra, ele pula, aquele outro, ele pula, e ele vai pulando, vai pulando, vai pulando. Eu tenho, por exemplo, certificação de Oracle, de Databricks, de Azure, um monte de certificação técnica. Eu não coloquei aqui simplesmente para quê? Lembra que eu falei das palavras incomuns? Para que ele não alucine, ele não fique na dúvida. Eu estou a falar de quê? De um gestor de projeto ou de um desenvolvedor? E aí meu hard skill, meu soft skills, meu perfil pode ficar desequilibrado. Então, por exemplo, eu tirei recentemente, semana passada, a certificação de Databricks. 2 certificações. Eu poderia colocar aqui, poderia, mas eu posso desbalancear minha matriz de habilidade, tá? E aí a IA entendeu, esse cara aqui é melhor ser um AI engineer do que um head de inovação, por exemplo, tá? Então, isso aqui, pessoal, vocês vão ver também, depois eu vou mostrar para vocês que no meu LinkedIn, ele tá dessa forma, tá? No meu LinkedIn, tá dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês o meu LinkedIn. O meu LinkedIn, basicamente, ele reproduz o meu currículo, tá aqui, tá? Coloco aqui o meu perfil, que eu conecto pessoas, tem mais de 200 vagas. Inclusive, se quem quiser vaga, pode falar comigo depois, temos muita vaga aqui em Portugal, gestão de projetos, desenvolvedor, community build, sou mentor de carreira, bacharel e mestre em engenharia de software, algumas certificações. O pitch, o mesmo pitch que está ali, a diferença é que eu coloquei um pouquinho mais, porque aqui o LinkedIn ele não é igual ao currículo, então eu posso colocar mais informações. Coloco aqui alguns detalhes, né? E pronto. Aqui eu já coloco Head de Tecnologia, meu cargo. Por que eu não coloquei Head lá e não coloquei Head aqui, Alex, no meu currículo? Porque se eu colocar Head, por exemplo, ele vai interpretar como um CTO, como CEO, como algo do tipo. Só que o meu papel de head, de líder, é como se fosse um diretor ou um program manager, e não um CTO, tá? É só nesse sentido para ele também não alucinar. Mas aqui não tem nenhum problema, não. Tá? E aí ele segue o mesmo padrão que está lá no meu Challenge, Rules, Results, tá? Mesmo padrão. Por exemplo, meu currículo eu coloquei. Sim. Ok. Pronto, deixa eu fechar aqui. Formações e certificações. Então, lembre-se que eu posso utilizar Pipe, aqui, ó, Portugal, Pipe, que é essa barra, né? O telemóvel, Pipe, e-mail, Pipe, LinkedIn. Ou eu poderia fazer isso aqui, ó, bullet, colocar um embaixo do outro, tá? Por que e usar bullet? Por que eu não usei bullet e por que eu usei Pipe? Podia fazer assim. Simplesmente para eu ganhar espaço. O meu currículo, certo? Ele tem 2 páginas. Vocês podem ver aqui, ele só tem 2 páginas.
Meu currículo só tem 2 páginas, tá? Só tem 2 páginas. Então ele está dentro do padrão do ATS. Só que eu vou mostrar para vocês que o ATS ele vai falhar e vai dizer que meu currículo tem 3 páginas e eu não vou chegar a 100% de padronização do ATS. Tá? Vou mostrar para vocês. Isso aí para quê? Para que vocês entendam que às vezes o ATS, mesmo a gente fazendo de forma correta, ele falha. Então o importante é que vocês peguem o currículo de vocês, olhem detalhes do ATS, do e-book que vocês receberam, desse treinamento que vocês tiveram e tentem modificar o currículo de vocês o máximo possível para ele estar com 100% de aderência aos ATS. Então vou colocar aqui, tá? Um exemplo, já volto aqui. A gente não concluiu ainda. Vou colocar aqui. Esse aqui é meu currículo, eu vou fazer de novo aqui para vocês verem. Resume Gol, vou colocar meu currículo para ele fazer a leitura. Ele vai fazer a leitura. E tudo que eu falei para vocês vai aparecer aqui. Temos diversos sistemas que fazem leitura. Isso aqui é um dos milhares que existe, tá? Que é gratuito, por isso que eu passei para vocês. Aí o que ele fala? Compliance está ok? Ok. Tipo de documento está ok? Leitura? Ok. Tamanho 29 KB? Ok? Ok. Páginas 3. Opa, só tem 2. Isso aqui errou. Por isso que ele jogou ponto para 95. Tem 907 palavras, porque tem currículos que tem mais de 2 páginas, tem 2.000, 3.000 palavras. Aí o ATS, ele, é tanta palavra para ele ler, ele já alucina e dá problema. Então, por isso que ele descarta currículo com muitas páginas. Tá? Telefone, um e-mail, LinkedIn, educação, histórico, que é o summary, os skills, que atingiu também, né, os objetivos atingidos, formato da data, tem palavras, pronomes pessoais, não tem detectado, numeração, vocabulário, pronto. Algumas palavras comuns, aqui ele não trouxe várias palavras comuns que eu coloquei, como agile, kanban, deveria ter, tá? Mas ele não considerou porque ele traz aqui como hard skills, tá? Então traz aqui os hard skills que eu tenho, os soft skills, tá? Resultados mensuráveis, atingíveis, isso é importantíssimo, tá? E aqui ele tem até um pouco de desequilíbrio, mais hard do que software. Eu tenho que investir meu currículo para que eu tenha mais software soft do que hard, tá? Tem que fazer esse equilíbrio. Então, percebam que meu currículo ele está adaptado para o Application Track System. 95% de aprovação. Eu poderia melhorar aqui, tentar mexer nele de uma forma que o ATS conseguisse entender que são 2 páginas e não 3 páginas, tá? Mas a intenção aqui é realmente algo didático para que vocês possam compreender e saber como é que funciona. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém queria dizer, tipo, que não sabia que existia isso e que alguém tem alguma experiência de mandar currículo para alguma plataforma e a plataforma sempre rejeitar e não entendeu por que aconteceu? Alguém quer fazer algum comentário para complementar aqui, enriquecer? Eu gostava de dizer que estou a gostar bastante aqui da aprovação. Já estive noutros dos webinars também sobre o tema, e posso dizer que gostei bastante, que até tem aqui a parte de código e fazer ao vivo também aqui a demonstração, e acho que é bastante importante. E deu aqui mais alguns pontos que eu não tinha conhecimento e que fazem também diferença. Maravilha, muito bom. Mais alguém? Algum contributo? Ok, o que é que eu vou pedir agora para vocês? Eu queria que quem puder compartilhar, por favor, o teu currículo nesse exato momento, como é que ele está dentro do ATS para a gente ver, tá? E eu queria que tiver a menor pontuação, a gente fazer uma modificação do currículo aqui, todos juntos, online, para a gente absorver essa experiência e ter o conhecimento para que realmente tenha um currículo adaptado para um ATS. Alguém quer compartilhar? Eu está com 70. Já deu para identificar oportunidades de melhoria, claro.
Acho que o Luiz está em alguma reunião aqui. Não sei se ele vai conseguir compartilhar conosco. Posso passar, posso partilhar. Sim, por favor, compartilha o teu currículo aqui no Resume Gol para a gente ver a pontuação. E quem mais quiser compartilhar para a gente ver, tá, como é que está a situação do Queres currículo pôr de aqui cada um. mesmo a janela? Ora, já estão a ver? Sim, 70% o currículo. E já havia aqui uma falha gravíssima. Não é propriamente esta, embora seja importante, mas é esta. Para esta malta eu não tenho telefone nem e-mail. Então, aí é bom trazer ao vivo É, isso, por quê? Porque como é que o recrutador vai entrar em contato contigo? A gente exato, recebe muito currículo sem e-mail e sem telefone. Vocês não têm exato. noção que a gente olha o currículo bom, né? E tipo, já tô vendo aí, ó, Senior IT Leader, mais de 20 Já anos. vi, tenho de retirar aqui estes bonequinhos. Pô, exatamente. Lembra que eu falei que o LinkedIn, o algoritmo, ele pode ter dificuldade de leitura quando a gente utiliza, por exemplo, colunas e não utiliza o bullet ou pipe. Então, essa leitura desse currículo aí, o ATS ele teve essa dificuldade. Ele conseguiu ler o LinkedIn, hum, mas não conseguiu ler os outros. Lá Vai embaixo ser a tem mais primeira alguma coisa a coisa? fazer. Sim, depois fala nos resultados mensuráveis, tem aqui uma descrição no, no meu pitch que vou ter de ajustar. Hum, melhorar aqui um bocadinho isto. E depois tenho de preencher aqui com os mensuráveis. Não é muito fácil na área da gestão, mas vou fazê-lo, claro. Em termos de equilíbrio, está razoavelmente equilibrado, mas vamos ter de melhorar isto um bocadinho. Muito bom. Então, percebam que agora vocês conseguem ver onde é que está a falhar, ou seja, com o treinamento nosso, com o e-book e com essa plataforma, vocês conseguem melhorar o currículo de vocês para ficarem adaptados para o ATS. Ou seja, as chances de serem chamados para entrevista aumenta de uma forma muito significativa. Tá? A gente vai depois ter um treinamento aqui de carreira, que a gente vai falar como se portar na entrevista, como passar na entrevista, como diante do recrutador, como é que a gente pode potencializar o nosso background, a nossa experiência. Luiz, muito obrigado pelo compartilhamento. Ora, esse. Eu vou pedir mais alguém que queira compartilhar, mas antes disso eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Vocês estão a ver meu ecrã? Sim, Estão a ver, certo? Então vamos colocar aqui. Digamos que eu. É muito comum o gestor de projeto colocar aqui o PSM1, ele colocar assim, ó. PSM espaço 1, PSPO espaço 1. Por que é muito comum usar dessa forma? Porque dentro do Scrum, no próprio Scrum, vou mostrar aqui para vocês, a certificação é assim. Vou mostrar aqui. Certificação. Olha como é a certificação. É, PSM espaço 1, PSM espaço 2. Aí eu tenho um PSPO que é de Product Owner. PSPO espaço 1. Então o que é que acontece? O profissional, quando tira a certificação, ele coloca o. Porque aqui, como é muito grande, ele fazer isso, o que é que ele faz? Ele faz esse resumo. Aí eu vou perguntar para vocês qual é o risco de eu fazer isso, de eu escrever assim, PSM1, PSPO1. Eu vou salvar aqui e vou subir de novo o meu currículo. Qual é o risco? Quem quer arriscar falar o motivo que é arriscado? Não vai-se perder, não é perceber se é um número, se é divisão. Quase, quase, quase. Ó, eu tava 95, ele agora vai cair para uns 80. Meu currículo. Por que ele vai cair para os 80? Porque ele vai entender que aquele um ali caiu para 90. Aquele um ali é o pronome eu, tá? Então vamos descer para cá. Pronome pessoal eu.
Isso é gravíssimo. Então, como é que eu consigo resolver esse problema? Eu resolvo dessa forma, como eu fiz aqui. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu fiz? Como é que eu resolvi esse problema? Eu simplesmente, eu simplesmente coloquei um TM aqui. Foi assim que estava? Um TM aqui. E aproximei. Porque aqui ele vai pensar que é PSMI. Já o 2 aqui eu posso deixar separado, porque já não é um AI. Aí já resolvi esse problema. Ou seja, meu currículo agora ele agora vai voltar para 95%. Isso é uma outra dica que eu trago para vocês. Eu lembrei porque o currículo do Luiz tinha muito lá o I, né, o I've, palavras, né, aí voltou para 95, que traz a informação de que não trabalha em equipe, se trabalha de forma individual. Mas alguém quer compartilhar o currículo? Mostrar aqui para gente, só para a gente ver como é que tá o perfil. Alguém levantou a mão aqui, foi a Aline. A Aline quer fazer alguma pergunta ou quer compartilhar o currículo? É compartilhar o currículo mesmo, porque a minha nota na teoria tá boa, mas ele mostrou uma questãozinha, um probleminha aqui, que é uma dificuldade minha. Vou Por mostrar aqui favor, primeiro. por favor. Calma aí. Enquanto ela está abrindo, pessoal, o nosso tempo é até umas 8h30 mais ou menos. O que eu queria falar com vocês assim que vocês apresentarem o currículo, a gente apresentar aqui a gente corrigir um currículo ao vivo. Queria tirar uma foto com todos vocês para a gente divulgar lá na Tugajo. Queria todos vocês que não seguem a Tugajo, que sigam a Tugajo, que comentem lá no nossa chávena. É importante que nossa primeira chávena é importante a gente divulgar para que mais pessoas possam participar desse treinamento, possam conhecer esse treinamento, tá? Não só esse treinamento, esse evento, mas possa fortalecer a comunidade do Gajo, que vocês possam estar conosco. Nosso aniversário lá, eu sei que, não sei se a Carla estava, mas eu sei que a Andrea estava lá no nosso evento, que eu vi a Tive, foto dela lá no tive nosso evento. num, sim. Pronto, importantíssimo para que vocês conheçam e se envolvam com o nosso projeto. E eu queria também, ao final, tirar uma foto com todos que estão aqui. Vi que algumas pessoas já saíram, por causa do tempo também que tá um prolongado, mas a gente puder também tirar uma foto para poder compartilhar e vocês comentarem, é importante para a gente. Pronto, Aline, pode falar. Então, deixa eu ver se eu não tô no mudo. Não tô não, né? Vocês estão me ouvindo. Sim. A nota em si estava ok. A forma que configurei, eu li também seu e-book, eu já apliquei, já tinha aplicado umas coisinhas antes, porque eu tinha pesquisado sobre a ATS e tal, eu li seu e-book, terminei de aplicar, aí coloquei aqui. Então, 93 pensei, poxa, eu tô ótima. Quando eu cheguei aqui e você começou a mostrar o seu, você falou sobre essa métrica aqui, é muito importante, olha o meu. Ah, se tiver mensurado, aí você vai para 100%. Pois é, eu imagino que sim. Então, por exemplo, eu vi que tu és o UX design, certo? Sim. Pronto. Então, qual seria o resultado alcançável de um UX design, por exemplo? Na verdade, eu estou Reduzir, transicionando melhorei para isso. 100%. Pronto. O UX design é uma área que eu conheço muito, gosto muito, tá? Uhum, Inclusive, já fizemos um bootcamp na Anti-Recruta de 4 meses de UX design, onde eu ensinei a mexer no Figma, falei design thinking, discovery, uma área muito boa. Para o gestor de projeto, o product manager utiliza muito design thinking e UX para discovery, para validação de MVP, POC, é uma área uhum, muito boa, né? E os UX designers são, inclusive a gente fala que a transformação digital vem através do UX, com a Netflix, a, o próprio LinkedIn, né? A gente lia uhum. jornais na época de Aguinaldo lia jornais, que ele é jurássico. Hoje as vagas são no LinkedIn. A gente
alugava é, fita cassete, rebobinar para assistir filme, depois era CD, hoje temos Netflix, então Pois o é. X hoje é tudo. Muito bom seria o resultado. O resultado para o X é, por exemplo, se você tiver algum portfólio, algum projeto, tipo, fez um protótipo para uma padaria do lado, uma barbearia, colocar, aumentei, por exemplo, aumentamos o resultado mensurado foi aumento aumento de cliente através de CTA aplicado na melhorando a experiência, trazendo uma melhor acessibilidade, na qual pessoas com baixa visão utilizam Uhum. leitura assistida. Isso fez com que aumentasse a satisfação dos utilizadores, do cliente em 100%, e aumentou 10% ou 20% as vendas da empresa através de uma melhor experiência, ou seja, trazer esse resultado, seu currículo vai para 100%. Tá? Eu acho que eu foquei muito só na descrição, né, do que eu fazia, né, do que eu fiz nas experiências, não É, mas é resultado em... mensurável, alcançável e quantificável. Ah, Tá? isso aí. Porque, por exemplo, tu és o ex-design, tu tem um desafio. Qual é o meu desafio? Trazer a melhor experiência para o utilizador com acessibilidade. Tá? Uhum. E usar a melhor usabilidade. Aí usei o Figma, ou o Adobe XD, fiz Discoveries, fiz isso, ideação, aquilo, um monte de metodologias e técnicas. No final, Sim. o que é que resultou aquilo? Olha, resultou no MVP que melhorou, fizemos um teste beta que melhorou, que através do feedback do teste beta, tivemos 10% de satisfação, na qual desenvolvemos um novo projeto que aumentou em 40% a receita da empresa. Tem que ter algum resultado, porque senão, para que serve o UX design? Só criar tela bonitinha? Não, não é. Aquele Faz Discover sentido. trouxe um resultado, Uhum. entendeu? Aquilo trouxe um resultado. Então, assim, esse é um grande erro. Aí já é um outro papo para outra chave, né, de conhecimento. Aquele teu desafio trouxe qual resultado? Precisa ter Uhum. isso, porque senão o recrutador, tá, mas certo, tu é um ex-design, trabalhou num projeto, mas sim, qual E foi o aí, né? resultado disso? E aí? Né? Então tem que trazer esse resultado. Tá Então não é certo. simplesmente eu fiz um discovery, fiz uma tela bonitinha no Figma, pode até colocar, por exemplo, como resultado, desenvolvemos um style guide, mas aquele style guide trouxe o quê? De Uhum. melhoria. Aquele style guide trouxe consistência, aumentou 20% do tempo de desenvolvimento do software, na qual os desenvolvedores não precisam buscar lá no Bootstrap, no Font Anson, ícones ou componentes, porque já utilizou lá o componente do React padrão, ou do Angular, ou do Bootstrap. Isso fez aumentar em 20% a assertividade, reduziu 10% é, de erros de usabilidade, melhorou a parte de quality assurance, ou seja, são infinitas oportunidades para você colocar no seu resultado. São infinitas, não são zero, são infinitas. Aí pode ser até uma página só de resultados mensuráveis, mas claro que vai colocar aí 2, 3 linhas com algo bem Uhum. objetivo, bem direto, para que seja impactante, tá? Tá Mas certo. isso que eu estou falando para a Aline serve para todos vocês, tá? Resultados mensuráveis alcançáveis. Porque não faz sentido eu atuar como gestor de projeto, tá? Mas qual foi o resultado daquilo? Tá, meu desafio foi migrar da cloud, do data center para cloud. Tá, mas qual foi o resultado daquilo? Por eu ter migrado, reduzi o custo em tantos por cento, aumentei o ROI, EBITDA em tantos por cento, melhorei a satisfação do cliente, atendi 100% SLA e blá, 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 e falar diversas coisas. Pronto. Para a gente finalizar aqui, eu queria saber se alguém quer corrigir o currículo online agora e fazer o teste todos juntos. Alguém quer se disponibilizar para a gente fazer agora? Ou não querem? Fiquem à vontade, tá? Alguém quer, não quer, ou tá tão satisfeito. De qualquer forma, pessoal, todos os currículos que a gente recebeu, eu vou analisar, vou mandar um e-mail para cada um dizendo a sua pontuação foi tanto, vou dar um print do resultado da análise, e com o resultado dessa análise, com base no e-book, com base no nosso treinamento, vocês vão buscar onde estão essas informações e trazer melhoria. Se tem dúvida, pode usar o GPT para melhorar,
tá? Agora precisa conhecer de prompt, que vai ser uma próxima chave que a gente vai ter. O próximo que a gente vai ter vai ser como transformar o seu LinkedIn no imã. Isso vai ser no mês de abril e o mês de maio. E eu vou ensinar vocês o Prompt Engineering, tá? Como usar IA de forma eficaz. E se der tempo também criar um agente de IA, tá? Podemos criar no Inner20, podemos criar em Python, podemos criar em Make, um agente de IA só para poder auxiliar vocês. Ou posso não criar um agente de IA, mas ensinar vocês a baixar uma IA na máquina de vocês, tá? Um Olhama, por exemplo, da DeepSeek. Ou tem o Claude mesmo. O Claude também consegue baixar na máquina, mas é muito pesado também, não sei. Então a gente pode fazer isso. Então, pronto. Alguém quer fazer o currículo junto ou não querem? Então não vou insistir. Pessoal, de qualquer forma, eu agradeço a vocês, tá? Eu queria convidar nesse momento todos aí para fazer um print aqui, tá? A gente na comunidade, a Tugad vai divulgar essa foto. Eu queria que cada um de vocês comentassem, falassem o que acharam. Pode ser sincero, gostaram, não gostaram. Isso serve para a gente de aprendizado. Queria agradecer todos que estiveram aqui, que para a gente é importante, todos vocês aqui, porque isso fortalece a nossa comunidade Tugajo. Temos aqui brasileiros, temos aqui tugas, né? E que possamos ter convide mais pessoas a estarmos conosco, profissionais que já são de agilidade, profissionais que estão em migrar de carreira, tá? E agilidade não se define só a um Scrum Master, um Product Owner, UX Design é a agilidade também, tá? Gestor de projeto, mesmo Waterfall, a abordagem hoje é híbrida, então tem que conhecer um pouquinho de agilidade. Então, desenvolvedores também precisam também conhecer de agilidade, sejam back-end ou front-end. O UX não precisa nem falar, né? Trabalha com MVP, com essas coisas, é agilidade pura. Inclusive, a gente queria até fazer uma propaganda, a gente vai ter aqui no nosso evento o Carole, que é o pai do MVP, que é pupilo aí do Aguinaldo, tá? Vamos ter um evento, então vocês são convidados. É o maior evento de agilidade em Lisboa. Vou mostrar aqui para vocês aqui, fazer uma propaganda, tá? Que a Tugajo, ela tá liderando, ok? Vamos ter diversos para participar desse evento, tá? É o Regional Scrum Gathering, então 42 euros para participar. Temos alguns speakers, outros que estão para ser confirmado. O Carol aqui, que é o pai do MVP, para quem trabalha com MVP aí, UX Design, Product Owner, Project Manager, Product Manager, tá? Temos diversos profissionais aqui, tá? E é o nosso patrocinador oficial aqui, é Scrum Lice, tá? Então é algo sério. Diversos profissionais estão aqui conosco. Aqui são as fotos antigas que nós temos aqui. Então é um evento que traz muita gente, muitas pessoas. A minha fotinha aqui no meio aqui, tá? No meio das pessoas aqui são os staffs, os organizadores desse evento. Então só para contextualizar para vocês que realmente a Tugajo é uma comunidade séria, uma comunidade unida, que a gente busca trazer conhecimentos e fortalecer a agilidade cá em Portugal, tá? Seja brasileiros que estão em Portugal, ou sejam africanos, ou sejam portugueses, né? Todos nós somos tugajos, tá? Somos tugas agilistas, tá? Pessoal, então agradeço. Deixa eu agora só pedir a vocês, para quem tiver com a câmera desligada, ligar, para a gente poder fazer fazer uma foto aqui. Podem pentear o cabelo as mulheres que quiser, os homens também, que tem vaidade também. Deixa eu só ver aqui como é que eu coloco aqui para mostrar a todos. Estou procurando aqui. Settings. Eu não sei se a Mário e a Silvia conseguem colocar aí todo mundo. Eu não estou achando aqui a opção aqui no. E eu estou no telemóvel, Alex. Não vou conseguir. Mas também, se alguém da comunidade conseguir, a comunidade é isso. Exatamente. Tira e depois manda a foto. Não sei se alguém está no portátil e consegue. Mário, não sei se... Mário não ligou a câmera, talvez também não esteja...
Eu tô a tentar, gente, tô a tentar, mas é isso. Eu sabia como fazer, mas agora Você tá em casa? tô. Não estou conseguindo ver aqui a opção de. Deixa eu É perguntar o aqui. modo galeria. É isso, aqui não está mostrando. Ah, que viu. Foi. Achei agora. Achei. Pronto, pessoal. Vou fazer um print aqui. Acho que é só o Marcelo que não ligou a câmera, deve estar ocupado. Mas vou aqui no. Ah, ligou agora, ó, obrigado. No 3 aqui. 1, 2, 3. Pronto, pessoal. Eu agradeço a todos. Agradeço a todos. A gente espera que o próximo Chávena de Conhecimento, todos vocês estejam aqui, convidem mais pessoas, profissionais agilistas, profissionais também que estão em migrar de carreira também. Aqui é o espaço para todos nós agilistas, seja quem está migrando de carreira, quem já atua no mercado. E a nossa intenção mesmo é fortalecer a agilidade em Portugal. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa Obrigada. noite. Boa noite. Parabéns, Alex. Obrigado.